Oi, pessoal do nono ano, mais uma aulinha para vocês. Revisão do capítulo 3, tá? O último capítulo da nossa provinha, o último capítulo para o nosso simulado, que acontecerá nessa semana, ok? Então, olha só, o nosso capítulo 3 fala sobre o adjetivo em forma de oração. E o adjetivo em forma de oração, ele traz o quê? Uma oração subordinada adjetiva. E é isso que nós vamos ver. Então, já trabalhei bastante com vocês que é oração porque tem verbo. É subordinada porque depende, porque é dependente. E é adjetiva porque equivale a um adjetivo. Equivale a um adjetivo. Então, o nosso capítulo é esse. Então, olhem só, pessoal. O que é adjetivo? Adjetivo não é uma característica que eu dou a um substantivo. O adjetivo não é uma qualidade que eu dou a um substantivo na oração. Então, a função é a mesma, é caracterizar, só que agora através de um verbo, através de verbos, então, ok? Isso é oração subordinada adjetiva. Então, olha o que é ter valor de adjetivo, pessoal. Então, vejam só esse exemplo, pessoal. Era um trabalho interminável. Eu tenho aqui o verbo era, do verbo ser, que é um verbo de ligação. Meu sujeito é indeterminado, né? Era o quê? Um trabalho interminável. Predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito, de fato, é um trabalho, né? Eu tenho trabalho, núcleo do predicativo do sujeito. E olhem só, que tipo de trabalho que era? Interminável. Que tipo de trabalho? Interminável, que não terminava. O interminável não é um adjetivo? Está caracterizando o trabalho, certo? Então, ó, o meu período é simples porque eu só tenho um verbo. E o interminável, nesse caso, está caracterizando trabalho, então é um adjetivo. E o adjetivo no período simples, na estrutura sintática do período simples, o adjetivo, ele exerce função sintática, né, de adjunto adnominal. Então, guardem tudo isso. Então, olhem só. Agora, o que nós vamos fazer? Eu vou pegar esse adjetivo e vou transformá-lo em oração. Olha só. Era um trabalho. Olha o que eu vou fazer. Trabalho interminável é a mesma coisa que trabalho que não termina. Então, era um trabalho que não terminava. Então, olhem só o que eu fiz agora, pessoal. Eu continuo tendo o verbo de ligação, a mesma estrutura de cima. Só que agora, olha só, era um trabalho, é uma oração. E que não terminava, olha só, eu peguei o adjetivo e transformei-o em verbo. Então, agora eu tenho oração, porque eu tenho verbo. E olha só, a oração subordinada adjetiva, então olha só. É oração, porque tem verbo. É subordinada por quê? Porque ela depende de uma outra. Olha só, se eu falar não terminava, ué, mas o que não terminava? Tá vendo como ela é dependente? Ou se eu falar que não terminava, mas o que não terminava? Trabalho, que está sendo dito aqui. Então, a oração subordinada adjetiva, pessoal, ela é formada por aquele parzinho. Lembram-se? Oração principal mais oração
subordinada. Lembram-se? Então, era um trabalho é a minha oração principal. É o que é fato, é a parte mais importante. E que não terminava, tá fazendo a mesma coisa que o interminável aqui em cima, ó. Era um trabalho. Que tipo de trabalho era que não terminava? Estão vendo só? Tá caracterizando o trabalho. Então é oração porque tem verbo, é subordinada porque depende e é adjetiva. Por quê? Porque tem valor de adjetivo, porque tem função de adjetivo. E vejam só, a oração subordinada adjetiva, ela não começa por conjunção. Ela começa sempre por um pronome relativo. Então, esse que não é conjunção, porque as subordinadas adjetivas, elas não são introduzidas por conjunção, elas não começam por conjunção. Então, pessoal, as únicas orações do período composto que não são introduzidas por conjunção são as orações adjetivas. Elas são introduzidas sempre por um pronome relativo. E o que é o pronome relativo? Pronome relativo, pronome substitui um nome, né? Relativo porque faz relação. Faz relação com o quê? Com um termo antecedente. Então, relativo de relação, relação com o termo antecedente ou com o seu referente. Então, olha só. O que eu subentendo aqui? Que era um trabalho e que o trabalho não terminava. Estão vendo o que o pronome relativo faz? O pronome relativo ele está substituindo o trabalho. Para não repetir trabalho, eu uso um pronome relativo aqui. Então, o pronome relativo ele tem sempre um termo antecedente. O termo que ele substitui sempre está vindo antes, certo? Então, se eu fosse perguntar para vocês assim, esse que, qual é a função dele? Esse que, esse pronome relativo, qual é a função dele? A função dele é de sujeito. Por quê? Porque ó, era um trabalho, o que não terminava? O trabalho não terminava. Então, olha só, pessoal, a oração subordinada adjetiva, ela tem a função aqui, ó, de um adjunto de nominal, não tem? Porque, ó, o interminável é um adjetivo, que sintaticamente exerce a função de adjunto de nominal. E olha só, tem uma oração inteira aqui, funcionando, né, como adjunto de nominal. Então, nós chamamos ela de oração subordinada adjetiva. Por quê? Porque agora tem um verbo, tá? Então, o nosso capítulo 3 é isso. Agora eu vou dar mais exemplos para vocês, porque na prática isso não é difícil, isso é fácil. Então, olha só, tomei o café estava amargo. Quando a gente não tem muita habilidade da língua, nós falamos assim, tomei o café estava amargo, minha mãe fez o café é bom. Aí nós aprendemos que existe o pronome, para quê? Para a gente substituir o nome, o substantivo. Então, quando a gente aprende o pronome, aí nós adquirimos a seguinte habilidade. Tomei o café que estava amargo. Então, olha só. Tomei o café que estava amargo. Olha só. Tomei verbo, estava verbo. Oração principal, fato, a parte mais importante é que eu tomei o café. Quem estava amargo? O café. Estão vendo só? Eu estou caracterizando, então é a oração que tem verbo. É subordinada porque depende, estava amargo, vago de sentido. E é adjetiva porque está caracterizando quem estava amargo, o café. Então, esse que, para não repetir o café daqui, ó, tá vendo? Olha aqui, gente. Tomei o quê? O café. O café aqui é objeto direto. Agora, olha aqui. Período simples, tem ponto. Nós unimos o período. Quem estava amargo? O café é sujeito. Esse que substituiu esse café. Então, se eu perguntar para vocês, qual é a função do pronome que, né?
O pronome que tem que função? Função de sujeito, porque ele substitui um sujeito. Então, eu tomei o café, quem estava amargo? O café. Ó, sempre faz relação com o termo antecedente. Agora, olhem aqui. Não encontrei o diretor. Ó, período simples, verbo aqui. Eu precisava falar com o diretor. Locução verbal, período simples. Então, ó, não encontrei o diretor. Eu precisava falar com quem? Com o diretor. Então, com quem precisava falar. Olha agora. Eu tenho o verbo encontrei e tenho a locução verbal precisava falar. O que é fato? Que eu não encontrei o diretor. Minha oração principal. Qual diretor? O diretor com quem eu precisava falar. Eu tenho preposição porque eu exijo. Quem fala, fala com alguém. Então, eu tenho que ter essa preposição. Quem fala, fala com. Então, eu tenho que ter. E o meu pronome relativo está aqui, ó. Então, oração subordinada adjetiva. Esse pronome relativo se refere a diretor. Ah, qual é a função sintática do pronome relativo quem? Eu precisava falar com quem? Precisava falar com o diretor. Olha aqui em cima, gente. Eu precisava falar com quem? Com o diretor. Não é objeto indireto? Então, esse quem exerce a função de objeto direto. Eu precisava falar com quem? Com o diretor. Ok? Então, olhem só. Toda oração subordinada adjetiva, ela começa por um pronome relativo. E quais são os pronomes relativos? O que eu falei para vocês que é universal. O qual e as suas flexões, né? Quais. O quem. O onde. O cujo. Então, os pronomes relativos da língua portuguesa são o que, qual e suas variações, né? O qual, a qual, os quais, as quais, enfim, o quem, o onde e o cujo. Eu falei para vocês que o que, ele é universal. Eu uso ele para tudo. Porém, a gente tem usos aqui, então vamos deixar o que mais para coisas, né? Para objetos. O qual, quem, eu uso referente à pessoa. O quem, principalmente referente a pessoas. O onde, eu uso referente a lugar. E o cujo, eu uso quando eu tenho sempre uma ideia de posse. Quando eu tenho posse e possuidor. Alguém possuindo algo. Ok? Agora tem outra coisinha, pessoal. As orações subordinadas adjetivas são mais fáceis. Por quê? Porque nós temos dois tipos de oração subordinada adjetiva apenas. Nós temos a subordinada adjetiva explicativa, que traz uma explicação, e a oração subordinada adjetiva restritiva, que traz uma restrição, que restringe. O que é restringir? É particularizar algo, é singularizar algo, é especificar. Mas não é certo a gente falar especificar, então vamos ficar com o particulariza mesmo. Então, a restritiva, ela restringe, ela vem de restringir. Então, olhem só, já aproveitei os exemplos aqui, com os pronomes. Visitei a cidade onde nasci. Então, olha, eu tenho o verbo visitei, sujeito oculto, né, eu, e tenho o verbo nasci. Então, fato é que eu visitei a cidade, minha oração principal. Qual cidade eu visitei? Olha aqui, a cidade onde nasci. É uma oração subordinada adjetiva. Por quê? Porque está caracterizando. Foi qualquer cidade? Não. Qual? A cidade onde eu nasci. Esse onde é um pronome relativo. E se eu perguntar para vocês, esse onde, qual é a função sintática dele? Ó, quem nasce, nasce em algum lugar.
né? Nasci onde? Na cidade. Nasci onde? Na cidade. Esse onde exerce a função sintática de adjunto adverbial de lugar. Isso é muito importante, tá, gente? Muito importante. Estudem isso. Agora, olha só. Eu tenho aqui explicativa e restritiva. A explicativa explica, traz uma explicação. A restritiva restringe, particulariza. Olha o que eu estou fazendo. Eu visitei a cidade. Qualquer cidade que eu visitei, não. Eu estou restringindo a cidade onde eu nasci. Então, a adjetiva restritiva. Agora, olha aqui. Os jogadores, cujo nervosismo era evidente, ouviram calados o hino. O que é fato? Que os jogadores ouviram calados o hino. Ai, perdão, esqueci do verbo, ó. Verbo aqui e verbo aqui. O que é fato? Que os jogadores ouviram calados o hino. Isso é fato. Então, é a minha oração principal. Tá. Quais jogadores ouviram calados o hino? Os jogadores cujo nervosismo era evidente. Então, eu tenho aqui, ó, cujo, pronome relativo. Está caracterizando quem? Os jogadores. Os jogadores cujo nervosismo era evidente. Era evidente o nervosismo, né, de quem? Né? Dos jogadores. Lembram que eu falei que o cujo eu uso em relação à posse? Então, ó, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho jogador possuindo, né, o nervosismo. Então, olha só. Jogador possui nervosismo. Então, eu tenho posse, né? Aquele que possui, né? E aquilo que é possuído. Aquele que possui, os jogadores. O que é possuído é o nervosismo. Então, esse cujo, ele vem no lugar de jogadores e exerce, então, essa minha oração é uma oração subordinada, adjetiva. Agora, olha só. Explicativa ou restritiva? Eu estou dando uma explicação. Os jogadores, cujo nervosismo era evidente, ouviram calados o hino. Quais jogadores? Os jogadores cujo nervosismo era evidente. É uma explicação. É uma explicação. Por que eles ouviram calados o hino? Porque eles estavam nervosos. Então, explicativa. Agora, o que é fácil? A explicativa, ela sempre vem entre vírgulas. Restritiva, sem vírgula. Explicativa, com vírgula. Olha aqui, tem vírgula aqui, ó. Então, não tem erro, que é explicativa, ok? Então, pessoal, o que vocês têm que guardar? É oração que tem verbo, é subordinada porque depende. É adjetiva por quê? Porque traz uma característica. E as orações subordinadas adjetivas são duas, a explicativa e a restritiva. Explicativa porque traz uma explicação. Restritiva porque restringe, porque particulariza, traz uma restrição, restringe um termo, tá? E o que é fácil? A explicativa, ela sempre virá entre vírgulas. A restritiva não tem vírgula, ok? Então, observem esse exemplo aqui, pessoal. Os alunos que se comportaram bem irão ao passeio. Professora, são as mesmas, não são? Aqui eu tenho vírgula, e a vírgula, vocês viram comigo em pontuação, ela muda tudo. Então, olha só. Os alunos que se comportaram bem irão ao passeio. Verbo aqui, verbo aqui. Verbo aqui, verbo aqui. Então, qual que é a minha oração principal? Os alunos irão ao passeio. Minha oração principal. Agora, olhem só. Quais alunos irão ao passeio? Todos? Não. Os alunos que se comportaram bem. Então, apenas os que se comportaram bem é que irão ao passeio. Então, que se comportaram bem, oração subordinada, adjetiva. Ah, é fácil, é restritiva, não tem vírgula, tá, mas eu tenho que entender. Por que é restritiva, então? Porque eu estou restringindo. Só irão ao passeio os que se comportaram bem. Os que se comportaram mal não irão.
Estão vendo aqui a ausência da vírgula, o que faz? Restringe. Então, somente os alunos que se comportaram bem, esse que substitui alunos, é que irão ao passeio. Agora, vejam um outro exemplo. Os alunos que se comportaram bem irão ao passeio. Da mesma forma, eu tenho os alunos irão ao passeio. Oração principal. Agora, olha o que a vírgula vai fazer. Quais alunos irão ao passeio? Todos. Por quê? Porque todos se comportaram bem. Os alunos que se comportaram bem irão ao passeio. Aqui, então, eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa. O que eu estou fazendo? Então, eu estou explicando por que eles irão ao passeio. Porque todos os alunos se comportaram bem. Os alunos que se comportaram bem irão ao passeio. Todos irão porque todos se comportaram bem. Aqui, só uma parte. Quais? Aqueles que tiveram bom comportamento. Os alunos que se comportaram bem, quer dizer que tem outros alunos e outros se comportaram mal. É que irão ao passeio. Então tem que tomar cuidado com a presença e com a ausência da vírgula. Não adianta guardar que a restritiva não tem vírgula e a explicativa tem vírgula. Não adianta guardar isso. Por quê que tem? Por que que não tem? Qual que é o efeito disso? Ok? Pessoal, vou dar mais 2 exemplos para vocês, então, para a gente encerrar. Olhem só. O leão, que é um animal selvagem, atacou o domador. Então, olha só. Nós temos o verbo aqui e nós temos o verbo aqui, certo? Então, o que é fato? Oração principal. Que o leão, que é um animal selvagem? Não. Não, o leão atacou o domador. Oração principal, então, parte mais importante. Qual leão, ou que leão que atacou o domador? Que é um animal selvagem. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Por quê? Porque está caracterizando qual leão? O que atacou, qual leão, perdão, que é, então aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva. O leão atacou o domador. Que leão que atacou o domador? O que é um animal selvagem. Então, isso aqui está caracterizando o leão. Ah, e é explicativa, por quê? Porque está entre vírgulas, sim, é explicativa, está entre vírgulas. Mas por que ainda? Porque traz uma explicação sobre o leão. Qual é essa explicação? Que ele é um animal selvagem. Então vejam só, é oração porque tem verbo, é subordinada porque depende, é adjetiva porque caracteriza, porque está no lugar de um adjetivo, porque olhem só, eu poderia falar assim, ó. Eu poderia falar assim, ó, olha só. O leão selvagem atacou o domador. Então, olha por que é adjetiva. Porque vem no lugar de um adjetivo. O leão selvagem atacou o domador. Falar que o leão selvagem atacou o domador é a mesma coisa que falar que o leão, que é um animal selvagem, atacou o domador, certo? Só que aqui eu usei verbo, aqui não. Mas então, esta oração, ela vem no lugar de um adjetivo. Então, ela caracteriza. Então, é uma oração subordinada adjetiva. É explicativa porque traz uma explicação sobre o leão. O leão é um animal selvagem, todo mundo sabe disso, né? É uma característica nata do leão, certo? E, claro, tem aí a facilidade que está entre vírgulas e a explicativa tem que vir entre vírgulas. Agora, outro exemplo para vocês. A gente finalizar, olha só. O candidato que estuda é aprovado.
Então, eu tenho o verbo aqui e eu tenho o verbo aqui. O que é fato? Que o candidato é aprovado. Oração principal. Qual candidato é aprovado? Todos? Não. Aquele que estuda. Então, eu estou caracterizando o candidato, certo? Através de uma oração. Qual candidato que é aprovado? Todos? Não. Somente aquele que estuda. Então, é uma oração porque tem verbo. Ela é subordinada porque depende, estuda. Vago de sentido. Que estuda, vago de sentido, porque depende. Ela é adjetiva, porque ela caracteriza candidato. E ela é restritiva. Por quê? Porque ela está restringindo. Não é todo candidato que é aprovado, e sim somente aquele que estuda. Então, ela particulariza, ela singulariza, ela restringe, ok? O candidato. E não podemos esquecer, toda oração adjetiva, ela começa por um pronome relativo. O pronome relativo, ele faz relação a um termo antecedente. Então, esse que, ele equivale a candidato. Se eu perguntasse para vocês qual é a função sintática do pronome relativo que, o candidato estuda. Não é isso que eu entendo? Que o candidato é aprovado e o candidato que estuda. Então, esse que equivale a candidato. Quem estuda? O candidato. Então, esse que, se eu perguntasse a função sintática dele, vocês iam responder que é de sujeito. Isso é muito importante, pessoal. Foquem na função sintática do pronome relativo. Estudem isso, isso é muito importante. Tá, vamos provar que é uma oração adjetiva? Olha só, o candidato que estuda não é a mesma coisa que candidato estudioso? Então, olha só, o candidato que estuda não é a mesma coisa que candidato estudioso? É. Aqui eu tenho um adjetivo e aqui eu tenho uma oração. Por isso, oração é adjetiva, tá vendo? Porque ela sempre equivale a um adjetivo, mas é oração porque tem verbo, ok? Então, essa é a nossa revisão do capítulo 3, pessoal. Foquem no pronome relativo, na função sintática do pronome relativo. Qual é a função sintática que ele está exercendo? Ele pode exercer função sintática de sujeito, de complemento nominal, de adjunto adverbial, de objeto direto, de objeto indireto. Querem ver? Vou colocar até mais um exemplo para vocês. Pessoal, para a gente finalizar aqui, ó. O garoto de quem ela gosta está aqui. Eu tenho o verbo está e eu tenho o verbo gosta, certo? Então, o que é fato? Que o garoto está aqui, minha oração principal. Qual garoto que está aqui? De quem ela gosta. Então, olha só, eu estou explicando. Nossa, pessoal, faltou vírgula aqui, ó. Tem vírgula, tá? Então, eu estou explicando. Qual garoto que está aqui? O garoto de quem ela gosta, certo? Então, eu estou caracterizando qual garoto, estou dando uma característica e explicando que é o garoto de quem ela gosta. Então, esta é a minha oração subordinada adjetiva. Tá entre vírgulas, então é explicativa. Ninguém vai errar isso. Porém, ela é explicativa porque ela traz uma explicação. Qual garoto que é? O garoto de quem ela gosta, certo? Se eu perguntasse para vocês, qual é a função sintática do pronome quem? Olha só, o pronome quem é um pronome relativo, né? Ele substitui, né, um termo antecedente, que é garoto. O quem equivale a garoto, então, certo? Sempre, gente, o pronome relativo sempre tem um termo antecedente, sempre tem um termo que vem antes. Ele substitui um termo que vem antes, tá? Então, qual que é a função sintática do quem aqui?
Ela gosta de quem? Quem gosta, gosta de alguém. Ela gosta de quem? Do garoto, que está sendo substituído aqui pelo pronome relativo quem. Então, olha só, ela, sujeito. Gostar, verbo transitivo indireto. Quem gosta, gosta de alguém. Cadê o meu objeto indireto? Aqui, ó. Ela gosta do garoto. Então, esse quem exerce a função sintática de objeto indireto. Tá bom? Então, foquem nisso, pessoal. Oração subordinada adjetiva. Ela é adjetiva porque ela equivale a um adjetivo, porque ela vem no lugar de um adjetivo, eu tenho verbo no lugar de um adjetivo. A minha oração subordinada adjetiva podem ser duas, explicativa e restritiva. Explicativa traz uma explicação, restritiva restringe, particulariza um ser. A explicativa, ela sempre vem entre vírgulas. E toda oração subordinada adjetiva, ela começa por um pronome relativo. O pronome relativo, ele sempre faz relação a um termo antecedente. Quais são os pronomes relativos? O que eu falo que é universal, porém eu uso o que, né, mais referente a objetos, né? O quem, que eu uso referente a pessoas, eu sempre uso com pessoas, substituindo pessoas. O qual, que eu uso geralmente quando eu necessito de uma preposição, eu uso mais o qual junto com preposição. O onde, sempre referente a lugar. E o cujo, sempre quando tem uma relação de posse, quando eu tenho coisa possuída e alguém possuindo, ok? E o pronome relativo, ele também exerce função sintática. Se o pronome relativo sempre está substituindo algo que foi mencionado antes, ele tem uma função sintática, que pode ser de sujeito, de objeto indireto, de objeto direto, de complemento nominal. Para eu descobrir, eu tenho que fazer o quê? Analisar o período, tá bom? Pessoal, então a revisão do nosso capítulo 3 é isso, ok? A matéria do nosso capítulo 3 é essa. Estudem para o simulado, tá? Confiem em vocês, tá? Tô desejando muito boa sorte para todos vocês, mas estudem. Porque se nós não estudarmos, vocês viram antes, né? Ninguém é aprovado sem estudar. Então estudem, tá? Boa sorte no simulado para vocês. Façam um simulado com bastante calma. Beijos e até a próxima.